Muito boa noite, estimados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez neste momento de estudo bíblico em nossas congregações. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, da congregação Cristo para Todos em Campo Grande, também pastor junto com o pastor Bruno em Duque de Caxias e Campos Elíseos. Hoje, esse dia 31 de maio, nós estamos fechando o mês de maio e iniciando uma nova série de estudos bíblicos falando sobre a liturgia cristã. Né? Nosso pastor em Campos Elíseos e Duque de Caxias vai nos conduzir em boa parte dessas nossas conversas. Né? E também hoje temos aqui algumas pessoas, membros, né, e amigos nos acompanhando durante esse estudo. Nós queremos convidar, né, um louvor para dar início com o projeto Toda Yelbe Canta. Tá? E aí vamos cantar o Como é Bonito, Senhor. Primeiro hino para a gente meditar. Ah, não. Com prece nos lábios é o hino de hoje. Com prece nos lábios, aqui nós chegamos e invocamos o santo nome do Senhor para nos acompanhar durante esse momento de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, Santo Deus, que nos convidas para prestarmos louvor a Ti com o nosso tempo, com a nossa vida, com todos os nossos dons, nós suplicamos a Tua companhia, o Teu Santo Espírito, para que, movidos por Tua palavra, nós sejamos instruídos a aprender mais sobre o culto, sobre a ordem que nós fazemos segundo o teu propósito de que tudo em tua casa e no meio do teu povo seja para a ordem e decência, testemunho da tua presença no meio de nós para o mundo ao nosso redor. Em nome de Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que contigo o Santo Espírito nos acompanha, nos abençoe também neste momento. Amém. 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 Muito bem. Convido aí o pastor Bruno para abrir a câmera, né, estar aqui também conosco. Nós vamos olhar mais de perto a nossa liturgia. Cadê? Deixa eu... 5, mudando aqui. Vamos ajustar aqui. Ok. Isso aqui vai sair. Não.
Muito bem. Bruno, a palavra é sua. Então tá. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos. Certo. Então tá bom. Então, hoje a proposta é a gente meditar um pouco sobre a liturgia, né? A, a liturgia usada principalmente na igreja luterana, mas ela é basicamente a mesma em qualquer outra igreja histórica que a gente for, a igreja católica, a igreja anglicana, né? Então, é muito parecido, né? Porque é uma herança da tradição cristã como um todo, de 2000 anos, né? E tem as suas diferenças em determinadas denominações, assim, mas é muita pouca coisa, né? E hoje, então, a gente gostaria de dar uma explorada nisso, né? Mas, assim, não tanto, digamos, de maneira abstrata, mas de maneira bem concreta, né? Olhando as partes dela e o que a gente está fazendo ali, né? A cada domingo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa definir e precisa ter atenção é se perguntar o que é liturgia, né? O que é a liturgia cristã, né? Todo domingo a gente se reúne e a gente faz determinadas coisas, né? Na igreja, no culto. Mas a gente pode se perguntar o que é essa liturgia. Há quem diga que é música. Há quem diga que é simples método. Há quem diga que é uma ordem, né? Apenas. De fato, a gente não pode negar que existe uma ordem, a gente não pode negar que, se você quiser, você pode olhar essa ordem através da perspectiva de que é um método, ou você pode olhar e dizer, é música, porque de fato tem música. Mas a liturgia em si não é isso, não é nenhuma dessas coisas. Não é alguém que um dia sentou lá e disse, bom, vamos organizar isso aqui, vamos fazer assim com esses passos. Não foi assim que ela surgiu. Nem foi alguém, um músico, que sentou lá e disse, bom, vamos cantar tudo e vou fazer aqui. Não, também não foi assim que surgiu. Para a gente entender a liturgia, o que a gente faz, a gente precisa entender o que ela é. Se a gente errar nisso, a gente vai errar todo o resto e vai ver todo o resto de maneira distorcida também. Então, eu vou dar uma definição básica aqui do que é a liturgia. A liturgia, aquilo que acontece a cada domingo, né, quando nós nos reunimos, nada mais é do que a performance da palavra e dos sacramentos na comunidade reunida, na comunidade cristã reunida. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou pegar o exemplo da liturgia da ceia, tá? Que é mais fácil de a gente entender. Me digam se vocês estiverem entendendo ou se estiver difícil de acompanhar. Vamos pegar a liturgia da ceia, que hoje a gente faz na hora da ceia. A liturgia da ceia, ela não é uma estrutura artificialmente construída que alguém pegou lá e depois colocou a Santa Ceia no meio. Não é uma carcaça que alguém escreveu e daí depois colocou por cima da celebração da Santa Ceia. Não, nada disso. A liturgia da ceia nada mais é do que a celebração da ceia. A liturgia da ceia é o fazer isto. Jesus diz, fazer isto. E a igreja faz isto. E este fazer isto é a liturgia da ceia, né? Então, a liturgia é a execução, vamos dizer, a performance, o fazer dessas coisas. Então, a comunidade cristã se reúne para, no caso da liturgia da ceia, fazer isto, né? E esse fazer tem uma forma, né? Então, aquilo que a gente chama de liturgia da ceia, aquelas palavras que são ditas, não são uma estrutura artificial que foi criada. As palavras da liturgia da ceia são as orações de ação de graças por aquele dom, né? Então, o dom da Santa Ceia desce da parte de Deus, né, o corpo e sangue de Jesus, e as orações da igreja sobem. Isso é a liturgia da ceia, em termos bem simples. Mesma coisa a liturgia da palavra. O que é a liturgia da palavra? O momento em que tem as leituras e tudo mais. É ler a Escritura e proclamar a Escritura. É isso. Existem as leituras e se proclama essas leituras. Todo o resto, né, que está em volta disso
são orações, são ações de graças, por causa desse dom que é a palavra de Deus que está no nosso meio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que não é a liturgia não é uma estrutura artificial. A liturgia não é um simples método a ser seguido, entende? Ela, assim como, imaginem uma flor, certo? Uma flor que emana uma fragrância, que emana um cheiro. Assim é a liturgia. Assim como a fragrância emana de uma flor, e não é imposta sobre ela, mas emana de uma flor, assim também, por exemplo, a liturgia da ceia emana, sai da Santa Ceia. Assim como um ramo floresce de um tronco, e ninguém impõe ele lá, mas ele floresce daquilo, porque é natural, assim também a liturgia da ceia floresce da própria ceia. Né? Mesma coisa com o resto da liturgia da palavra. Né? Então, é essa dinâmica. Os dons de Deus descem, a sua palavra e os sacramentos, e as orações da igreja sobem, seja em súplica, seja em gratidão, seja em... E é isso. Basicamente isso. A gente precisa entender que é isso. Todo o resto, né? Isso... a gente precisa tirar da mente essa noção, né? Porque a gente pensa em liturgia, a gente pensa assim, música. Ah, é cantar. Não, não é cantar. Envolve cantar, mas não é cantar. Ah, é um método. Não, não é um método. Você pode olhar, tem uma sequência. Óbvio, tem que ter uma sequência. A gente vive no tempo, então você precisa fazer uma coisa depois da outra. Mas não é, em essência, isso, sabe? Não é como, por exemplo, uma pauta de uma reunião. É diferente. Deu para entender isso? Se não, podem falar, se for difícil ou complicado. Tá tranquilo por enquanto. Ótimo. Eu havia encomendado, né, solicitado ao pastor Bruno que preparasse, né, um roteiro, até porque, assim, na nossa igreja, deixa eu mexer aqui na transição, em nossa igreja, nós temos muito disso de que, assim, a igreja luterana é histórica, né? E temos as nossas ordens de culto e a princípio, né, parece que todos sabem, mas isso não é tão verdade assim, né? E já diz um professor nosso, né? O óbvio, para que ele continue nesse estado, né, de ser óbvio, ele precisa ser repetido, né? E vale a pena. E aqui hoje, por exemplo, nós temos a Rayane, a Dona Rúbia também, que vão conhecendo, né? Estão conhecendo aos poucos um pouco mais. A Rayane lá de Montes Claros vai acompanhando comigo as liturgias muitas vezes. E então, assim, entender o que nós temos como um legado histórico, né, da tradição muito anterior até mesmo à própria reforma luterana, de entender assim, a liturgia é luterana. Não, a liturgia ela é cristã, né? Ela é algo que vem da história do povo, né? no louvor do povo, e que nós recebemos isso como um legado. E cabe também, como eu pedi ao Bruno, que a gente vá passando as partes da liturgia, explicando um pouco da sua história, explicando um pouco, né, do contexto, digamos, do culto como um todo, a perspectiva do culto como um todo, e talvez, à medida que a gente vai avançando também, eu trouxe aqui cópias cópia não, uma imagem assim, do que seria a ordem 2, né, que é uma ordem tradicional, para a gente vendo ali que ela tem algumas notas, né? Ou seja, o cantar não é algo que a gente seja imprescindível fazer. A gente pode fazê-la também, né, de uma maneira dialogada. Mas uma vez que a gente tem esse recurso, a gente aprender ali um pouco também da melodia, né? Ou seja, vai ser um estudo que ele é uma série, a gente vai se ater dentro do tempo, né? Não cumprir determinadas demandas, tarefas, mas a gente vai fazendo ele aos poucos, né? Aos poucos. E à medida que a gente vai aprendendo, vai se sentindo confortável, a gente vai avançando para outras etapas. Não é isso, Bruno? Isso. Isso. Eu não adentrei direto, assim, a primeira parte, porque precisa dar um contexto, né? Porque você simplesmente olhar as partes isoladas, às vezes a gente pode cair nessas concepções que eu falei, né? Então, uma outra coisa que é interessante de dizer é o seguinte,
que a liturgia também não é um jogral. Sabem o que é jogral? Jogral é eu leio uma frase, outra pessoa lê outra frase. Eu leio uma frase, outra pessoa lê outra, né? Tipo, existem na liturgia, né, partes responsivas, mas não é para ser feito como um jogral. A liturgia, na verdade, ela é uma linguagem, né? Ela é um diálogo que deve acontecer de forma natural, né? Então, o exemplo que eu gosto de usar é o seguinte: se eu vou chegar para conversar com alguém, ninguém faz assim, ó. Olha, eu vou te cumprimentar agora e eu vou dizer oi, tá? E daí depois que eu disser oi, você diz oi, tudo bem, beleza? Daí, oi. Agora responde. Oi, tudo bem. Ninguém faz isso. Você fala e a pessoa responde. Perde o sentido completamente se você ficar narrando o que tem que fazer. A coisa não acontece, aí nem usa, então, né? Então, tipo, fica um negócio muito... Não é feito para ser narrado, ele é para acontecer. Então, não adianta de nada a gente simplesmente saber o que é. Porque a liturgia não é uma coisa da cabeça, a liturgia é uma coisa para ser vivida, é para acontecer. Não é para... De nada adianta, por exemplo, você simplesmente ouvir e saber, mas se ela, na verdade, não é vivida. Então, ela precisa ser vivida. É algo que acontece na vida, é uma participação no mistério da salvação, né? Que vem até nós pela palavra de Deus, pelo seu sacramento. Então, ela não é esse jogral, é uma linguagem, né? É uma linguagem desenvolvida. Então, é muito importante que a gente se aproprie dessa linguagem que a história da igreja, que a tradição da igreja cristã se desenvolveu, por causa que essa linguagem nada mais é do que a fé da própria igreja, né? A fé da igreja não é aquilo que está escrito no livro. Aquilo que está escrito no livro está no livro. A fé da igreja é o que acontece no domingo. Você pode ter uma igreja que assina tal documento e diz, olha, a gente crê nisso, mas no domingo faz uma coisa diferente. O que vale é o que ela faz no domingo, né? Então, o que a gente faz no culto, na verdade, é o que a gente crê. Não é o que a gente fala que a gente crê que mostra realmente. É aquilo que acontece ali, né? Então, por exemplo, a igreja luterana tem o livro de Concórdia, né? Que é o livro das confissões. Não adianta nada eu dizer, eu assino as confissões, a gente, né? Se domingo você faz uma coisa diferente, ou que está em desacordo. É aquilo que vale, é aquilo que mostra, né? Então, a maneira de orar, a maneira do culto, é a sua fé, é aquilo que você crê, né? Então, por isso que também culto é um assunto tão importante, né? Você... se duas igrejas têm uma forma de fazer culto diferente, isso não quer dizer que elas simplesmente têm uma forma, quer dizer que elas creem diferente. Essa é a grande questão, elas creem diferente e por isso elas fazem diferente, né? Então, é muito importante. Sim. Eu acho que aí entra a importância, assim, acho que para um caráter instrutivo, né, que é o que a gente comenta nesse aspecto dos estudos, que à medida em que nós partilhamos o mesmo conteúdo, né, e temos uma concórdia de fé, a gente estabelece um modo de confessar comum, né? E ambos aprendemos nesse, que assim, como tu colocas, é aquilo que se faz de maneira natural, mas é algo que se retroalimenta, né? Sim, com certeza. À medida em que eu chego numa confissão, né? Eu vou pensando eu aqui, eu estou chegando na igreja luterana, e aí eu venho de uma outra denominação, né, com a qual eu, pela leitura, falo, bom, eu não concordo, né, com determinados posicionamentos, né? E agora eu chego na igreja luterana, eu concordo com a maneira como a doutrina cristã, a doutrina bíblica, ela é exposta, né? E como é que isso está presente no culto? Que uma vez que eu chego na igreja, eu sou um neófito, um recém-nascido na fé, ou nessa confissão, né? Então eu quero ser um com a congregação, eu quero ser um com o meu grupo. E aí eu Exato. vou, à medida em que, assim, o grupo tem uma certa naturalidade, mas para mim, que estou chegando, é uma novidade. Claro. Não, exatamente. Então, e é algo, quando eu digo natural, não é que é espontâneo da nossa cabeça, simplesmente, vou fazer o que me dá na telha. Não, é natural no sentido assim, aquele grupo, olha como eles fazem.
e você vai aprendendo, você vai se moldando aquilo. Aquela maneira de orar vai informando a nossa fé, né? Então, como eu falo, é algo para ser vivido. Então, você Sim. vai chegar lá e é natural que você não vai conhecer. É natural que você vai saber, o que eu faço agora? Eu levanto, fico de pé, eu digo isso ou não digo, né? E isso é normal, você vai aprendendo, né? Isso acontece com qualquer coisa da vida. Se você não... Beisebol, por exemplo, é um esporte que a gente não conhece aqui. Você vai no estádio de beisebol, você não vai entender nada. Mas ninguém vai mudar o jogo lá para dizer para você que chegou lá novo que... Não, o jogo vai acontecendo e você vai participando e você vai começando a entender como é que a coisa funciona. Sim. O jogo, ele é o que ele é. E ele vai... então você vai crescendo para dentro daquilo, né? É a mesma coisa com a Bíblia, por exemplo. A gente, quando começa a ler, a gente não entende as coisas. Depois de muito tempo lendo, a gente não entende muita coisa ainda. Mas a gente vai crescendo para dentro daquilo aos poucos, né? Então é um processo. Então a gente vai aprendendo, né? Mesmo quem já está há muito tempo na igreja tem uma liturgia, você cada vez mais vai se aprofundando naquilo, você vai crescendo para dentro, né? Então tudo isso faz parte, né? Mas o que eu quero dizer com essa questão de ser natural é que é para ser algo vivo, Dinâmico. dinâmico, né? Não que eu, aqui na congregação, eu sempre repito, né? Pessoal, olhem para mim, não olhem para o slide. Entendeu? É pra gente, é nós, não é o slide. O slide está ali, podia não estar, tá ali para dar uma ajuda, só para a gente saber onde é que está e tal, mas durante toda a história da igreja nunca se usou slide. E sempre funcionou. Né? Então, olhem para mim. Então, é uma coisa para acontecer ali, né? E uma outra coisa que é importante notar é que, sim, a liturgia é uma linguagem, mas é diferente de um diálogo convencional humano. Porque um diálogo convencional humano é eu e um ser humano que falamos. Na liturgia, não. É o povo de Deus falando com Deus e Deus falando com o seu povo. Ou seja, não é um diálogo que é entre pastor e congregação e pastor somente, recluso ali. Não, é algo orado, porque é estar diante de Deus e tendo em vista a Deus. Então, não é mera instrução, não é uma aula, né? Então, por exemplo, a liturgia da ceia deve ser orada, ela não deve ser como se fosse uma explicação, você explicando. Não, você ora ela, simplesmente ora, né? Porque se simplesmente vira essa questão de explicação, vira um antropocentrismo. Porque Deus, no fundo, não importa, daí. É só você e as pessoas que estão ali. Né? O pastor e as pessoas e o pastor. Né? Deus é perdido de vista daí. E aí, quando vira essa coisa só didática, assim, também perde o seu sentido. Né? Mas é estar diante de Deus, né? E orar a Deus. Enfim, essas são algumas questões importantes a gente ter em vista, assim, quando a gente vai falar de liturgia antes, né? Porque às vezes a gente chega e olha, pode ser um método, é música, né? E claro, tem formas, tem lugares que é mal celebrado, tem lugares que é melhor celebrado, tem lugares, né? Isso vai variar muito, isso em qualquer igreja, qualquer denominação que usa a liturgia. Então, varia muito. Mas é importante a gente ter essa noção. A liturgia, em primeiro lugar, é a execução, é a performance da palavra e dos sacramentos no meio da comunidade reunida e a resposta dessa comunidade em oração, em súplica, né? Em louvor, em agradecimento. Né? Isso é a liturgia em essência. Ela é uma coisa natural, né? Deve ser natural, mesmo que... Vou usar um exemplo. Imaginem a dança. Para você dançar bem, você precisa saber os passos. Se você não sabe os passos, você nunca vai dançar de verdade. Você só sabe os passos quando você decora a regra. E quando você decora a regra, você é livre, então, para dançar. Entendem? Por isso que ela permanece a mesma. Por isso que dificulta para o povo realmente cultuar e adorar a Deus quando o pastor, cada domingo, troca. Cada domingo é uma coisa, cada domingo é uma invenção nova. Porque daí você não consegue se concentrar, na verdade. Você não consegue adorar. O que você consegue fazer é o que vai ser agora, qual que é dessa vez. Né? Então, por isso que é a mesma coisa. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, por que sempre é a mesma coisa todo domingo?
Exatamente por isso. Porque você cresce em profundidade naquilo. Você faz daquela a sua oração, né? Acho que sim, essa fala tua, ela é muito importante. É, e ela vai, eu acho que até vou provocar mais ao longo do estudo, né? Como que as pessoas vão vendo cada uma dessas partes, ou a repetição, ou digamos, aquilo que muda. Eu sei que eu já tive outras conversas em particular aí com a Rayane, com o Rafael, né? Acerca de coisas que a gente faz na liturgia, eles me acompanham apenas por transmissão, e às vezes assim, Ah, pastor, tá faltando aquela parte, né? A gente já falou isso, de como que a liturgia acaba marcando, de fato, uma sequência de culto, e como que saber dessa sequência de culto, ela une, né? Mesmo à distância, ou seja, mesmo, e aí eu ia dizer depois, que a gente ouviu isso antes da pandemia, de situação de membros nossos que vão para países de outra língua, por exemplo, no inglês ou na Alemanha, né? Mesmo que eles não entendessem a língua nativa, dentro de um culto que, né, um culto, digamos, um culto de uma igreja irmã, de uma congregação irmã, eles sabiam qual parte eles estavam no andamento do culto, e na sua individualidade, na sua subjetividade, eles estavam em comunhão, porque aqui é o glória ao Pai, mesmo que seja lá, né, glory, com uma outra linguagem, né, que a língua inglesa ou a língua alemão, mas a melodia, eles guardavam aquela melodia, respeitavam aquela melodia. Então, o luterano brasileiro sabia em qual parte do culto ele estava, né? Hoje nós temos pelas transmissões, tendo essa sequência, que aquele mesmo que está em casa, ele pode acompanhar a sequência do culto em casa também, cantando junto com a congregação local, né? Então, é isso, sabe? Imagine o exemplo da dança. Enquanto você não decorou os passos, você não consegue dançar. Então, se cada domingo é uma coisa diferente, você nunca vai conseguir dançar. Você vai sempre ficar preocupado com o que está acontecendo agora, né? E daí você, na verdade, não presta atenção. Aí sim, você só lê o que está escrito lá. Então, isso é um desserviço, na verdade, né? Então, a liturgia, ela não pertence a uma congregação, e ela não pertence ao pastor, e ela não pertence nem mesmo, sei lá, a um conjunto de igrejas. A liturgia é uma coisa que a tradição cristã, ao longo de 2 milênios, gestou e gerou, né? Então, não é uma coisa que eu, Bruno, agora vou pegar e vou fazer como eu acho que tem que ser feito, né? Porque, bom, a menos que, sei lá, bom, eu confio no que foi gestado todo esse tempo, né? Então, é uma coisa que sobreviveu há 2.000 anos, né? Isso sim sobreviveu, né? Enfim, então é importante a gente ter essas questões em mente, né? Agora, sim, a gente, tendo ficado isso claro, se não ficou, por favor, podem perguntar, a gente pode entrar para as partes. Isso. Tá claro, pessoal? Podemos avançar para as partes? Pode perguntar, pessoal. A Rayane, eu não sei o quanto a Rayane já participou, não sei o quanto ela já conhece. Eu estou falando aqui assim, né? Não sei muito bem. Se é muito coisa de extraterrestre, assim, pode falar também. Não, participei pouco ainda. Mas tá tranquilo. Participei pouco, Tá. mas tá tranquilo. Tá bom, então. Qualquer dúvida. Não, eu só digo assim, porque é importante a gente pensar nisso antes, né? Porque você pode olhar de muitas maneiras a coisa, né? E tem maneiras que não são tão saudáveis assim de olhar, né? Enfim, então, quando você entra numa igreja luterana, ou quando você abre a transmissão de um culto da igreja luterana, né? Vai ter o hino lá, que vai ser cantado em primeiro lugar, né? E daí vai vir essa primeira parte que o pastor fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só antes disso, para deixar claro assim na mente, cria na mente esses dois espaços assim. A liturgia tem três partes, tá?
Uma parte que é a preparação, tá? Que acontece o perdão dos pecados e tal. Primeira parte, preparação. A segunda parte é o serviço da palavra, em que vai ter as leituras e tudo mais. E a terceira parte é a celebração da ceia. Então, para ter bem simples, isso assim, para conseguir dividir na cabeça tudo aquilo que acontece, pensa assim, bom, tem a primeira parte, que ela é preparação, que a gente vai confessar os pecados, que a gente vai receber o perdão de Deus. A segunda parte, que ela é um pouco mais longa, é a parte que vai ter as leituras bíblicas, algumas orações, né? O sermão vai estar ali, vai estar o credo. Então, toda essa parte da palavra. E a última parte é a celebração da ceia. Certo? Deu para entender isso? Gravar essas três partes? Certo. Tá? Então, isso talvez ajude. Então, aqui a gente vai entrar na primeira parte. Né? Então, vai ter o hino de invocação, o hino, né? E tem essa parte ali que se chama invocação. Invocação não é um bom nome, tá? Não é um bom nome que é colocado ali. Porque passa a ideia, assim, de que a gente está chamando, tipo, Deus está lá fora e agora a gente chama ele aqui para dentro. Não, não é isso, tá? A invocação nada mais é do que essa parte em que a gente começa o culto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, certo? O que isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos lembra? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que isso nos lembra? Alguém pode traz à memória algum evento especial na vida de vocês? Opa, pode falar. O microfone está desligado. Ok. Eu poderia ler um pequeno trecho aqui do livrinho da Igreja Luterana sobre adorando como cristãos? Pode. Bem, Deus é o centro da vida de cada cristão. O culto centraliza a nossa vida em Deus. Quando crescemos na fé em Jesus, nosso Salvador, nossa vida de adoração, o culto, também cresce. No entanto, o culto é constituído de vários elementos. Por isso, nós rendemos culto a Deus em lugares, maneiras e em ocasiões diferentes. Isso resume, mais ou menos, a nossa pergunta. O que é o culto? O culto é a reunião de todos os membros da congregação, rendendo culto a Deus, centralizando a nossa vida a Deus, na medida em que crescemos na fé. Esse é o ponto preliminar do que seja o culto, na minha opinião, né? E de acordo com o meu entendimento aqui, no livrinho que é Culto Cristão, Unidade 1. Legal. É verdade. Possivelmente já esteja superado esse exemplar, essa ordem aqui, mas é o que dá para entender do culto cristão. É o culto que centraliza a nossa vida com Deus, quando crescemos na fé em Jesus, nosso Salvador. Né? E aí os elementos do culto são esses que o pastor Bruno, com muita propriedade, distinguiu e aclariou e ampliou o entendimento sobre o culto cristão. Por enquanto, é só. Certo. Obrigado, seu Bonfim. Então, como eu havia dito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos lembra o batismo. Né? Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E pelo batismo, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 12, pelo batismo nós somos incorporados para dentro de Cristo, nós passamos a fazer parte do seu corpo. Então, nada mais justo do que começar essa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que, em primeiro lugar, é a razão de a gente estar ali, né? A gente agora faz parte do corpo de Cristo, a gente é o corpo de Cristo juntos, né? Então, por isso começa assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Sim. Então, toda essa parte da preparação, basicamente, ela é uma confissão e absolvição de pecados, né? Então, Deixa eu aproveitar aqui, pastor Bruno. Como a gente está falando de aproveitar esse momento, né? E aqui eu estou com uma exposição da ordem litúrgica tradicional. Aí essa melodia, né, que também ali está colocada, né? Eu tenho ela aqui para que a gente possa ouvir, né, um trabalho que foi feito por um colega nosso tempo atrás. Calma aí. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então essa é a gravação do que o professor Paulo, né, com um grupo de estudantes, fez certa vez, e aí essa ideia que a gente comunique isso para a igreja, né? Ele vem ali, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja responde. De novo, é algo dinâmico, né? Que vai acontecer de uma maneira mais em tom de melodia, né? Por que fazer de forma cantada e não apenas proclamada, Bruno? Qual seria, digamos, os benefícios comunitários em fazer uma melodia ou uma liturgia cantada e não simplesmente proclamada, orada? O canto ele começou por causa do tamanho das catedrais, né? Então, como você não tinha microfone, né? Para chegar, né? Então se cantava, por isso que a melodia que ela mantém uma nota assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode ser rápido, não podia ser rápido, porque senão o som se embolava, né? Era muito grande a catedral, então se fazia cantado, né? Essa era a prática, né? Isso também foi solidificado nos monastérios, em que eles cantavam, isso canto gregoriano também. E tem o benefício de se decorar, né? Você decora uma música muito mais fácil, né? Do que você decora simples palavras, né? Também tem isso. Mas aí é que tá. Por isso que é importante a gente entender o que ela é. Porque se a gente fica na música, o perigo é você entender como pura música. E aí você só canta e não ora, né? Ou você se preocupa só com os instrumentos e, né? Ou você se preocupa com a voz do pastor só e, enfim, né? Então por isso que é importante entender a base para depois, se quiser, construir em cima disso, né? Sim, sim. Foi exatamente para isso, né? Porque a igreja escolhe, né, compor músicas, né? E como a música ela influencia também o caráter pedagógico, né? Porque uma melodia ou uma fala longa sendo cantada, ela fica internalizada também dentro da nossa memória afetiva, né? Isso ajuda no a internalização desse conteúdo, né? Sim. Então, aí essa parte toda da preparação é basicamente confissão de pecados. Então a gente começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são as palavras conectadas ao nosso batismo, né? Então, quem foi batizado na igreja católica ou em qualquer igreja histórica, na igreja luterana, né? A gente recebe, na hora do batismo, a gente recebe o sinal da cruz, tanto na fronte como no peito, né? E é batizado então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pelo batismo, a gente é incorporado para dentro do corpo de Cristo, a gente é revestido de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3:27, e agora temos acesso ao Pai num só Espírito, né? Então, é por meio do batismo que a gente faz parte da igreja de Cristo, né? O seu corpo. E o batismo, como diz o apóstolo Pedro lá em Atos 2, ele dá perdão dos pecados, né? Cada um de vocês seja batizado para perdão dos pecados, ele diz. Atos 2, 37 e 38, né? Importante lembrar. Então, o apóstolo Pedro diz isso, né? E então a gente sabe que o batismo está intimamente conectado com o perdão dos pecados, né?
E é por isso que essa parte de se confessar, então, ela está junto ali, né? Então, ali a congregação confessa os pecados como um todo, mas cada um também confessa individualmente os seus próprios no seu coração. E depois, então, recebe a absolvição, né? Que daí pastor, em lugar de Jesus, né? Ele perdoa os pecados. Então, eu não sei se, pastor, já foi estudada a absolvição com a Rayane, com... Vamos puxar, né? O que a Rayane tem de memória ainda desse momento. Nós passamos com ele sobre a parte de a confissão, né, na instrução, mas vamos ver o que ainda tem de memória, Rayane. A Rayane tem uma postura assim que os nossos cultos, né, que a gente faz através da transmissão, nós já tivemos conversas sobre isso nesse momento da confissão e absolvição, como que isso é importante para a comunidade, né? E mesmo à distância. Eu sei que o ano passado, desde 2020, com a pandemia e as restrições de cultos presenciais, né? Pastores de boa envergadura teológica discutiam muito assim em artigos, debatiam isso em artigos, né, acerca da validade ou não de uma absolvição, né, através de uma transmissão, né? Ou seja, é válido, não é válido, não sei se a gente vai aprofundar exatamente aqui, mas a partir disso e nas transmissões do culto, tivemos conversas com a Rayane, com o Rafael, e eles têm, né, adotado uma postura que, ao meu ver, assim, é muito enriquecedora para ambas as partes, né? Tanto para o cristão, o membro que recebe, que faz a sua confissão, quanto também ao ministro, ao pastor, que ali está proferindo essa palavra de perdão, né? Rayane, então, passo aí para ti a pergunta, né? É claro esse momento da nossa liturgia de preparação ao culto, da confissão e absolvição? Oi, boa noite. Para a gente aqui, bem claro, sim, né? Eu me sinto bem imersa no culto, mesmo sendo online. O pastor, até quando estava fazendo os estudos, ele perguntou como a gente se preparava, como a gente fazia o culto, né? E eu me sinto mesmo dentro do culto. Por isso que eu comecei a falar, né? No meio do chat online. Por exemplo, com a absolvição, né? O eu aceito pela graça de Deus. Sim. Porque eu senti necessidade de falar com o pastor que eu estava participando ali no momento. Eu estava fazendo parte daquilo. Que legal, Rainha. Que legal. Acho que é isso, né? Isso, né? Percebe, assim, Bruno, são situações que nós, como igreja, tivemos que lidar, né? A partir de 2020. Né? Há congregações, há confissões em que esse momento de uma absolvição de pecados em um culto público não é comum, né? Não é algo que é uma prática revisitada, né? Trabalhada a cada culto. Então, assim, se em muitas confissões a confissão e a absolvição de pecados ela se dá apenas no âmbito individual, né? Outras adotam ali alguns hinos de penitência, né, para o início do culto, talvez hinos penitenciais para trazer essa memória ou para ficar esse resgate aqui. Acho que quem mais aí pode trazer alguma experiência, mas não tem necessariamente esse momento tão marcado que temos em nossas confissões de dizer assim, olha, você, né, reconhece os teus pecados, você confia no perdão em Cristo Jesus, você está disposto a uma mudança de vida pelo poder e auxílio do Espírito Santo, então diga sim, né? Ou como eu pergunto aqui em Campo Grande, né? Sim, eu desejo pela graça de Deus. Porque o que está envolvido aqui? Quando o membro confessa junto com o pastor, né, a gente pode voltar ali o texto, ele confessa junto com o pastor e ele
externa isso, né? Eu desejo esse perdão, eu desejo essa mudança de vida, né? Eu desejo essa nova consciência, nada se faz senão pela graça de Deus que opera em nós, tanto o arrependimento quanto essa confiança primordial, né? E então, assim, esse momento, voltando àquela questão, o ano atrasado, em 2020, fez, né, uma série de discussões, e pastores realmente de boa envergadura teológica discutia como é que eu posso, como pastor, né, estender a bênção ou estender a absolvição se eu não estou olhando para o olho do meu membro, né? Para quem antes, em uma condição de um culto presencial, eu estou fazendo, né? Mas agora com a transmissão, como é que isso se aplica, né? Então, realmente eram situações que a gente, particularmente, ficava inquieto, sabe, em saber, será que as pessoas que estão nos acompanhando estão em espírito de conectividade, né, de conexão de fato, não pelo instrumento, mas com o Espírito Santo. Quando olha para a tela e vê o pastor falar, tem o mesmo significado? Isso não tem como saber nem de quem está ali, na verdade. Né? Ótimo, ótimo, ótimo. E aí o que acontece? Quando, nessa conversa que tivemos com a Rayane e o Rafael, eles falaram assim, pastor, nós sentimos vontade de manifestar ali, e através do chat, né, esse desejo, essa vontade do coração. E aí então ela escrevia, né, sim, eu desejo pela graça de Deus. Querendo ou não, ao ver depois ali o relato do chat, o histórico do chat, para mim, como pastor, trouxe, né, um reforço. Eu vou continuar com isso e seguro, porque nesse momento, apesar da distância, nós estamos conectados no mesmo Espírito. E, de novo, é o pastor falando em nome de Cristo para aquele que está ouvindo, mesma transmissão, e aquele que está recebendo, né, não há um delay, vamos dizer assim, né? Não há um delay técnico, porque eu estou recebendo neste momento em nome de Cristo pela pessoa do meu pastor, né? Então, isso, essa unidade e esse sentido, essa validade desse perdão, né? Ela é segura e assegurada por causa da palavra de Cristo ali presente, que une pastor e o congregado, né? Pastor e a congregação, a igreja, nesse momento de preparação que nós temos em nossa liturgia. Certo, então, basicamente, né, tudo que precisa se entender sobre a absolvição está nas palavras do próprio pastor. Ele diz assim, em virtude dessa confissão de vocês, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte, e em lugar, ou por ordem, de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, começou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A base para a gente entender a absolvição, né, está lá em João 20:20. Jesus, ressuscitado, aparece aos seus discípulos e diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, os apóstolos. Recebam o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem pecados, são perdoados. Se os retiverem, são retidos. Então, os ministros de Cristo, os pastores, eles agem em lugar de Jesus, né? Então, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, e o Pai agia em mim, eu envio vocês. Se vocês perdoarem pecados, são perdoados. Se retiverem, são retidos. Então, os pastores, os ministros de Cristo, aqueles que são chamados e ordenados pela igreja, eles agem em lugar de Jesus e como seus substitutos, né? Então, até por isso a absolvição é feita em primeira pessoa, né? Eu perdoo, não porque é o pastor, mas é porque quem perdoa é Cristo, em lugar do pastor. É como se o próprio Cristo estivesse falando para você, só que ele usa emprestado a boca do pastor, né? Mas então por isso que é eu, né? Porque a pessoa, tipo assim, né? Como se houvesse algo na minha pessoa que pudesse fazer isso, mas é por causa do ofício que foi colocado sobre mim, né? Pelo chamado e a ordenação, né? A igreja, Jesus, através da igreja, escolhe a pessoa e
coloca ela como pastor e por meio dela age, né? Conforme essa promessa de João, né? Se perdoarem pecados, são perdoados, se tiverem, são retidos. Isso. Deu pra ficar claro? Acho que aqui, né, esse texto está bem colocado aqui como forma de orientação, né? De novo, esse é o que está na ordem tradicional da nossa igreja, né? Então, se é assim, então afirmar eu dizendo sim, né? E a congregação local vai dar esse aceite, né? Essa concordância, né? Diante da pergunta, do questionamento, né? Que o pastor evoca com as suas palavras, né? E na sequência, então, vem a absolvição, aqui conforme aqui está colocado, né? Às vezes, por questão aqui, quando se faz a confissão, se utiliza a segunda pessoa do plural, né? E vez ou outra, né, às vezes assim, eu utilizo a segunda pessoa do singular. Só uma questão para a gente, né, mexer aqui, Bruno. Faz diferença, ou quais, digamos, as implicações de uma ou outra escolha de voz, né? Se é voz no plural ou a voz no singular? Não muda nada, na verdade, né? Tipo, você está falando com as pessoas ali, né? Essa é a intenção, né? E, de novo, aqui, outra coisa que a gente precisa pensar sobre a liturgia, né? O que está escrito ali não é algo prescritivo, mas é descritivo. Qual que é a diferença? Algo prescritivo, né? O que é uma prescrição? A prescrição do médico, por exemplo, ele escreve aquilo e você tem que fazer aquilo, ó. Faz como está escrito aqui. Tá? Isso é prescritivo. Né? Eu escrevi e agora você faz. Algo descritivo é o quê? Está acontecendo e eu descrevo. Deu para entender essa diferença? A liturgia, tal como ela está nos livros, escrita, enfim, ela é algo descritivo. Ou seja, alguém um dia, ou várias pessoas um dia, olha, os cristãos estavam tendo culto, e eles, olha, acontece isso, e depois isso, e o pastor diz isso daqui pra gente, e a gente responde isso, entende? Aquilo já acontecia, então somente foi, né, registrado, e olha, é assim que a gente faz. De novo, a gente tem que perder, a gente não pode pensar que alguém sentou e disse, vamos fazer uma liturgia, vamos, e daí alguém escreveu. Quem faz isso tipo, quem inventa a coisa. A liturgia tradicional, a liturgia da igreja não foi assim, né? Ela surgiu no seio da comunidade, né? E é isso que a gente tem escrito, ela foi simplesmente registrada. Então, esse exemplo que está ali, por exemplo, é como se fazia, né? Por exemplo, na época da Reforma se fazia assim. Isso é uma tradução do alemão. Na época da Reforma se dizia assim. Então, as igrejas lá na Alemanha disseram, olha, como é que vocês fazem o culto? E a gente faz assim, ó. Daí o oficiante pergunta assim, ó, diante de Deus eu pergunto, essas, né? E daí os outros igrejas dizem, interessante, a gente também faz assim, ou, né, a gente pode fazer parecido e tal, mas, então isso, né, não tem se é tu, se é vós, se é vocês, se é, né, não tem muita diferença. Sim, para vocês, acho que a pergunta que o Bruno trouxe, ela é bem interessante. Eu a considero bastante útil e, nesse sentido, instrutiva também nesse momento. A distinção entre uma liturgia prescritiva ou observá-la como uma liturgia descritiva, né? Alguém já tinha pensado nisso? Já tinha se atentado para essa distinção, irmãos? Eu acho que assim, deixa eu só acrescentar aqui, se eu olho para a liturgia de uma maneira assim, ela é prescritiva, ela me engessa em um modo de culto que ele não pode ser modificado, ou seja, não pode ser alterado, a sua linguagem não pode ser alterada na sua forma, né? Na sua forma, ou seja, e essa é uma preocupação, ou seja,
se eu fizer uma liturgia fora dessas palavras, o meu culto será invalidado diante do Senhor? Se eu olho para a liturgia como algo que é prescritivo, tem que ser assim, eu incorro num risco, num risco de, talvez, divinizar uma liturgia, né? Uma pauta, uma ordem de culto, né? Quando eu olho, como o Bruno coloca aqui, de maneira descritiva, ela me serve de orientação. Eu estou agora com uma frente de missão, um trabalho no interior do Rio de Janeiro, né? Não tem ali uma grande comunidade. Há ali uma família, 2, 3 famílias que se reúnem, né? Como é que nós vamos nos reunir em torno do culto? Né? Como é que nós vamos agregar novos membros e como é que nós vamos conduzir esse culto? Né? Ou seja, há uma descrição de uma ordem, de orientação. Acho que aí traz, né, e permite que o meu culto, ainda que eu não utilize talvez estas mesmas palavras, o meu culto é válido diante de Deus, o culto nosso é válido diante de Deus, porque, apesar de não estar usando aquelas palavras assim, objetivas dali, o espírito, o caminho, a condução do culto está implícito. Né? Por quê? Quando eu olho assim esse texto, como eu perguntei, faz diferença se eu utilizo a segunda pessoa do plural ou a segunda pessoa do singular nesse momento da confissão? Né? Quando a igreja olha, é uma fala da comunidade. A comunidade como um todo, ela diz, nós reconhecemos, nós confessamos nossos pecados. Então, por uma questão de coerência na nossa língua portuguesa, o pastor pergunta e o pastor responde para a comunidade, para o coletivo. Quando nós trazemos isso para a segunda pessoa do singular, esboça o caráter individual dessa confissão. Quando a gente pergunta, aquele que não crê, aquele que não está verdadeiramente arrependido, aquele que não crê em Cristo Jesus, é ainda impenitente. Então, sobre você permanece a culpa. Permanece, né? A absolvição ela é recebida por aquele que confessa os seus pecados, arrepende-se e confia em Cristo, confessa a sua fé em Cristo Jesus. Então ela é individual. E aí eu digo, né? Os teus pecados estão perdoados. Então o pecado de cada um de vocês. Quando nós olhamos de uma maneira mais de bloco, né, de grupo, de corpo, o corpo de Cristo que está aqui, então os vossos pecados, né, se utiliza então essa linguagem da segunda pessoa do plural, né? Ou seja, quando eu faço isso e eu opto pela segunda pessoa do singular, é para dar esse caráter mais individual da absolvição. E se há uma escolha da segunda pessoa do plural, é para que fique essa linguagem do coletivo que proclama, né, que conclama em uma voz o perdão, né, e que recebe nesse mesmo corpo essa absolvição de Cristo. Seu Bonfim, a gente pediu a palavra? Não sei. Rayane. Por favor, Rayane. Sobre a liturgia, só abrir um parênteses aqui, que eu estou lembrando de uma história que você contou, pastor, para a gente durante o nosso estudo, né, sobre uma senhora que você foi fazer um culto na casa dela e ela, acho que estava com Alzheimer, Parkinson, né? Sim. E você fazendo o culto e ela lembrou de toda a liturgia, né? E isso eu achei muito interessante, justamente ter essa liturgia, assim, né? Ter o culto ser todo bem organizado, assim. Ah, sim, tem esse acréscimo, né? É importante ressaltar de que essa liturgia, quando ela se torna então orgânica, como o Bruno está trazendo aqui para nós, né? Ela é internalizada no nosso coração e ela atinge
espaços do nosso afetivo, do nosso intelecto, de campos da nossa memória, né, da nossa afetividade, que já foi confirmado, né, e eu experienciei isso, né, visualizei isso, em que essa senhora, em especial, ela tinha, né, perdas significativas de memória, ao ponto de, né, entendam isso, né, ela, por vezes, ela não reconhecia a própria filha que cuidava dela todos os dias. Mas quando o pastor chegava na congregação, isso lá em 2006, né, aconteceu esse fato, nós íamos visitá-la, momentos assim, olha, vamos fazer a nossa confissão, né, de pecados. Então o pastor repetia aquelas palavras da absolvição. A senhora crê em Jesus? Sim. Né? Agora, ora comigo, né? Vamos orar comigo, Pai Nosso. E ela, já vinha automaticamente o Pai Nosso, vinha. Quando ele terminava de fazer uma leitura e cantava o Glória ao Pai e ao Filho, que a gente vai chegar nisso ainda, né? Ela cantava. E assim, voz ativa, né? Glória ao Pai, daquele jeitinho dela, mas ela tinha aquilo muito vivo, interno para ela, né? Então uma das, de novo, né? Dos ganhos de uma liturgia, de uma ordem, né? De uma organização, e quanto o Bruno falou, né? De que é dinâmico, não precisa ficar ensinando depois de idoso, porque já desde pequeno ela se sente parte desta igreja, desse corpo dos santos, né? Sobre a terra. E isso a sustentou, mesmo naquele momento de fragilidade cognitiva que ela estava passando, né? Já de perdas ali com o Alzheimer. Então, pessoal, acho que agora é 8h11, né? Dá para encerrar. A próxima vez a gente a gente entra ali no serviço da palavra. Isso, acho que aqui, então, né, fechamos com esse ponto. Bruno, se for só para a gente poder aqui fechar, um aspecto que tem, né, distintivo, quando é um pastor chamado e ordenado e quando, por vezes, não é um pastor chamado e ordenado. Isso, né, temos aqui uma distinção na nossa liturgia, né? Sim. Aqui, por exemplo. É para explicar? Tá. Isso tem a ver com a teologia do ministério, né? Para explicar, basicamente, eu vou explicar com respeito à Santa Ceia, mas isso vai para a absolvição também. Na hora da Santa Ceia, todo mundo nota que na hora da consagração é dito assim: isto é o meu corpo, né? Todo mundo lembra dessa parte, né? Isto é o meu corpo. É o corpo de quem? É o corpo de Cristo, né? Mas o pastor está falando em primeira pessoa. Né? Mas não é o corpo do pastor. Mas ele está falando... o pastor não diz assim, Jesus disse que este é o seu corpo. Não. Diz assim, isto é o meu corpo. É dito em primeira pessoa e não em terceira. Tipo, Jesus, na noite que foi traído, ele falou assim, este é o corpo dele. Não. Quem diz isto é o meu corpo. Mas a gente não está recebendo o corpo do pastor. Todo mundo concorda com isso, é o corpo de Cristo. Então a grande questão é, quem pode dizer essas palavras? Isto é o meu corpo. Né? Essa é a grande questão. Qualquer um que chegar ali e disser, isto é o meu corpo, é o corpo de Jesus? Né? Você botar uma criança ali para repetir e dizer, isto é o meu corpo, né? Uma criança brincando ali. Né? Ou se alguém chegar ali no lugar do pastor e me dizer, isto é o meu corpo. Né? Será que é o corpo de Jesus? Será que está dentro da instituição dele? Porque lembrem, Jesus deu a Santa Ceia, não foi para a multidão. Ele instituiu lá no quarto superior, né? No andar superior, como fala Lucas, para os seus apóstolos, os 12. Né?
Então, tudo vem dessa pergunta. Quem que pode dizer essas palavras? Isto é o meu corpo. Quem que pode dizer, eu te absolvo? De modo que seja Cristo que está falando ali, não eu, Bruno. Né? E aí, então, que vem a questão do ministério. Né? Alguém é autorizado a falar essas palavras a partir do momento da ordenação. Né? Porque ali é imposto o ofício, ali diz, agora você é um ministro da palavra dos sacramentos. Então, Jesus Cristo, através da igreja, chama pessoas, né? E através da igreja entrega essas pessoas para a igreja, como pastores, né? E se faz isso desde os tempos mais remotos por meio da imposição de mãos, né? Então, Paulo fala a Timóteo lá, né? O dom que recebeste com a imposição de mãos, com a minha imposição de mãos do colégio dos presbíteros, né? Ou seja, os outros, né? Então, desde sempre na igreja, sempre, na verdade, foi uma blasfêmia. Assim, o único que pode fazer aquele são os ministros ordenados, né? Então, qualquer outro que não esteja, se não seja um pastor, um bispo ordenado, como se fala, né? Comete blasfêmia, porque ele tá, de quem que é o corpo, né? Então, por isso que existe essa distinção. Então, por exemplo, quem não é ordenado também não vai dizer eu perdoo os pecados, porque Deus está dizendo eu, Bruno, perdoo os seus pecados. Eu não posso perdoar os seus pecados. Só se você pecou contra mim, daí eu digo eu te perdoo. Mas eu não posso perdoar da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor. Não posso. Né? Então, por isso tem essa outra opção, que daí não é uma absolvição, né? Você só declara ali, olha, que Deus perdoa, né? Deus, por amor de Jesus, perdoou, mas ele não está absolvendo, dizendo, eu perdoo, ou estão perdoados, né? Você essa outra opção, para quem não é ordenado, que daí é quando que fala assim, olha, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós, entregou seu Filho unigênito, para que morresse por nós, por amor do seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles prometeram o seu Espírito Santo. Então, é uma declaração, assim, né? Mas não é uma absolução. A igreja, a congregação, ela reclama, né, sobre si também a absolvição que nós temos pela palavra de Cristo, né? Nesse sentido aqui, o oficiante comunica a absolvição que é dado àquele que está verdadeiramente arrependido dos seus pecados, né? Ou seja, mesmo... No caso do pastor ordenado, ali não é uma absolvição, é só uma declaração mesmo. Né? Isso. Absolver é tipo assim, agora eu perdoo. Então, perdoado é aquilo que o João disse, se perdoarem pecados são perdoados, se retiverem são retidos. Né? Isso é absolver, agora ele foi perdoado. Né? Outra coisa é dizer, Deus perdoa pecados. Isso é uma declaração, e é verdadeira, obviamente. Mas não tem esse efeito, assim, de mesmo da absolvição, né? Uhum. Por isso a igreja, logo na sequência, ela diz, né, concede-o, ó Senhor, a todos nós, né, o oficiante, né, ele vai solicitar. Essa segunda opção é como se fosse uma oração, né? Uhum. Mas não é igual à primeira, porque a primeira é essa, realmente, a absolvição, né? Eu perdoo os pecados. Isso. Eu acho que assim, vale nesse sentido. Olha o que a gente está trazendo aqui, né? Como é tão importante, né, e profundo esse momento de preparação ao culto e essas palavras que nós ouvimos, né, dos sacerdotes de Cristo diante de nós, né? Então é um momento de nós realmente valorizarmos como um privilégio, né? Estarmos na casa do Senhor, estarmos diante de ministros do Senhor, para poder receber da parte diretamente de Cristo o perdão aos nossos pecados. Eu acho que, então, alguém mais tem alguma outra dúvida nesse ponto aqui de preparação? É o tópico de hoje? Tá aberto. Não, por enquanto tá tudo tranquilo aqui. Então tá bom, então. Nós vamos encerrando então esse momento de estudo, continuaremos essa sequência, né? Indo agora para o bloco da palavra, né? E o veremos então na próxima terça-feira. Ok? Vamos puxar um louvor, cantar mais um hino. Deixa eu buscar aqui um hino. Aqui.
Esse não. Esse. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos teus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Muito bem, oramos ao nosso Deus. Convido vocês também para que inclinem suas cabeças. Temos alguns pedidos de oração nesse momento para repartirmos? Não? Então, oramos. Pois não. Venha. Pelo Caleb. Pelo Caleb, isso. Muito bem, vamos colocar aqui pelo Caleb e também a família Onesor, que está enlutada. Nós oramos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai bondoso, nós te somos imensamente gratos, porque nos chamaste para que, unidos em teu santo nome, possamos viver a alegria do perdão, não apenas de maneira particular, mas também, Senhor, nos cultos públicos onde nos reunimos e como o santo corpo da igreja proclamamos a tua palavra, a tua presença, o teu domínio e o teu perdão em meio a outras pessoas. Senhor Deus e Pai querido, ao final deste estudo nós suplicamos a tua bênção sobre nós, para que também nos acompanhe ao longo da semana que temos e em nossas tarefas e obrigações. Olha com misericórdia, nós te pedimos e clamamos como um povo sobre a terra, em favor dos que estão enfermos. De modo especial, Senhor Deus, olha pela saúde do Caleb, que está com pneumonia. Olha, Senhor Deus, pela saúde da pequena Liz Ulig, que está em tratamento de câncer prolongado. Olha, Senhor Deus, pelos entes queridos de nossos irmãos e irmãs que estão hospitalizados, que estão passando por tratamento de saúde, que estão, Senhor Deus, sob acompanhamento emocional, psicológico ou psiquiátrico. Tu, Senhor, sabes a necessidade de cada um deles e nós clamamos a tua misericórdia sobre suas vidas. Faça, Senhor, também entre nós a tua vontade, assim como é feita nos céus. Ó Pai querido, também entregamos aos teus cuidados os nossos entes queridos que estão trabalhando em situação de exposição e de risco iminente, elevado às suas vidas, aos motoristas, aos que estão no trânsito, aos que estão cumprindo, Senhor, responsabilidade de transporte. Guarda esses pilotos, motoristas, no seu ofício, que envolve, Senhor, muitas vezes tamanha responsabilidade no cuidado com outras vidas, tanto em transporte terrestre, aéreo ou marítimo. Pai querido, bondoso, também suplicamos o teu conforto, o teu consolo aos que estão enlutados.
De modo especial, lembramos diante de Ti a família Onesorg, a família Martins, que na última segunda-feira, no último domingo, Senhor Deus, colocou em Tuas mãos a vida do Senhor Roberto Valim, foi sepultado ontem. Nós aguardamos, ó Pai queridos, diante da Tua misericórdia, a ressurreição dentre os mortos, dele e de tantos outros irmãos e irmãs. Especialmente, Pai, nos ajude para que nessa jornada, diante da realidade de que somos finitos, frágeis, mortais, precisamos buscar, enquanto há tempo, a Tua palavra de perdão e a Tua palavra, Senhor Deus, de certeza de vida e de vida eterna. Nós aguardamos nessa semana, Pai querido, a memória do Espírito Santo entre nós na festa do Pentecostes, e assim como Tu prometeste, Ele jamais nos abandonará, nos manterá firmes, perseverantes no uso e na apreensão da palavra em nossos corações e em nosso testemunho, até que chegue o dia derradeiro. Tudo isso nós cremos, confiamos e por meio de Cristo apresentamos a Ti, ó Pai. Amém. Recebam todos, meus amados, a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a sua paz. Amém.